Ah, bom dia. E o dia? O dia. Santo, hoje é uma quinta-feira, 9 de março de 2023, são 6h12 da manhã e bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E o que temos? Santo, o que temos? O que temos? Santo, o que temos? Ah, nós temos companhia, é o que temos. E esse é motivo de alegria. Deus disse, Deus disse, abre a porta, Maria. Eu logo fiquei a imaginar, não, eu fiquei a imaginar, santo, vou poder, sim, sentir o ar, a brisa leve, leve. Logo me lembrei daquilo que o profeta Elias esteve a anunciar. Sim, dizia ele, tempos difíceis iriam chegar. A questão é que a gente escutar o que alguém está a falar como profeta no lugar, é, de nada vai adiantar se a gente não pegar a base do pensar, daquilo que o profeta está a nos dar. E o profeta tinha condições de analisar, ele não só tinha condições de pensar, como tinha de sentir e de agir naquilo que ele sempre colocou na condição de existir como princípio de tudo aquilo ali. Eu assim logo fiquei a imaginar se eu preciso abrir a porta e imaginar, sim, que isso iria dar em algum lugar. Logo eu disse, puxa vida, quantos de nós podem profetizar? Sim, mas eu apenas falar que isso vai se dar sem eu mover um dedo para conquistar a minha profecia. Ah, será a palavra vazia aqui e acolá. Até o vento vai desconsiderar. Assim, fiquei pensando que era bom apaziguar. Sim, porque se eu tinha que abrir a porta e até a brisa poderia entrar, porque eu não apaziguar? Sim, com João Batista eu fui falar. Diz para ele, João, eu tenho boas notícias para dar. Olha que João logo esteve de fato a formar um redemoinho no lugar. Pronto. Ele então me disse, calma lá, calma lá, calma lá. Chegue devagar. Me diga que boas notícias são essas que você chega a anunciar. Eu disse para ele, Deus disse para a porta eu escancarar, que isso iria me dar o direito até de senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Ah, João, então, pã, mandou o redemoinho parar e desejou me escutar. Eu disse para ele todas as boas novas e boas novas e boas novas. E João, ali a escutar, parecia água de cachoeira, chuá, 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 chuá. Admirei a beleza, sim, que naquele momento João estava manifestando. Mas ele me disse, santo, santo, santo é aquele que lhe convida para caminhar. Sim, porque Deus não iria pedir para a porta você escancarar se não lhe enviasse.
Eu parei, pensei e fiquei pensando, sim, João ficou conhecido como aquele que convidava o povo a convergir para o princípio. Hum, não estava caindo bem, não. Logo aquele sorriso, aquela alegria, puf, caiu ali. João então me disse: olha só, chegou aqui a sorrir satisfeita e agora parece uma manteiga. Fiquei a imaginar o trabalho que dava a uma vaca para manteiga ela virar. Não estava a gostar, mas João lá, no instante virou uma queda d'água. Pá, pá. Era tanta coisa que João estava a me falar e eu ali. Porque feito nata. Parecia mesmo que eu não tinha como assentar. Mas João me disse, olha, todas as vezes que a gente pensa em coisas para se conquistar, a gente tem que ver o trabalho que vai dar. Compreendo a alegria que você está e tudo isso que você é capaz de realizar, mas não se esqueça, um redemoinho pode virar um furacão se assim a gente não souber enxergar. E a nossa própria porta a gente administrar. Naquele momento, João pegou uma espécie, eu não posso nem falar que era algo de cunho assim tão particular. Eu não tinha nem mesmo como aqui manifestar a tradução. Não, ele sabia, ele sabia aquilo tudo alcançar e levou o meu pensamento até aquele lugar, naquilo que ele estava a falar. Logo eu estive na igreja, sim, da Palmeiras a entrar. Era o hálito mais perfeito que João naquele momento estava a me dar. Algo espetacular. De repente toda a igreja estava a desabar. Um santo caía aqui, outro santo caía acolá, outro santo e outro santo, outro santo. E João me pedindo apenas para pensar. É. Fiquei pensando que não era fácil ser santidade no lugar. Porque se a gente da igreja não cuidar, facilmente a igreja pode desabar e qualquer santo esbagaçar. É, caberia eu cuidar do altar. Não, eu disse, eu vou cuidar do altar. E corri para com a família sagrada estar, e de repente a família sagrada passou a caminhar. Eu, ali, a família caminhava aqui, caminhava lá, e eu ali naquele momento, sem saber o que realizar. Logo o senhor morto resolveu levantar e me disse o que há. Eu fiquei a me felicitar, não fiquei a me felicitar, o senhor a levantar e comigo a papear. Eu disse, olha, será que eu devo mesmo me pronunciar? Falar que a ressurreição eu estive a testemunhar? Será que eu devo mesmo falar que toda a igreja pode mesmo desabar se a gente não saber buscar a pedra angular? Assim, eu morta ali, a conversar. Logo eu fiquei a pensar,
eu devo de fato ser um morto lavar. Sim, comecei a chorar, 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 e chorava tanto que eu desejei os pés do senhor morto beijar. Beijei devagar, pensei mesmo no cabelo usar, para ali os pezinhos do senhor morto enxugar. E a cena perfeita ali eu vivenciar. Naquele momento, o senhor morto esteve a agachar, me tirou daquele lugar e me colocou ali, num lugar onde eu pudesse enxergar toda uma vida de cunho particular. Era a minha existência, aquela que eu mesma estive a, a desejar. A questão é que você saber que existe algo tão maravilhoso em teu ser que não seria fácil. Não seria fácil você viver em conformidade com aquilo que João estava naquele momento a me conceder. Eu fiquei a pensar, sim, no papiro que João esteve a usar para me levar naquele lugar e da forma como ali estava se dar. Eu então pedi para o Senhor morto me crucificar. Eu disse para ele: eu quero viver aquilo que você esteve a aceitar. Me dê a oportunidade desse sentimento eu plantar. O Senhor morto então me disse: você pode se machucar, você pode muito, olha, sangrar, você pode o seu pulmão prejudicar, você pode toda a sua estrutura. Olha, um prejuízo e tanto você pode causar. Mas eu disse para o Senhor morto: eu posso, eu posso me levantar. Eu posso viver a ressurreição que você esteve a me dar nessas condições de vida que aqui eu vim parar. Eu posso. Apenas me leve para esse lugar. Deixe eu sentir as dores de ali estar. Naquele momento eu poderia de fato estar em qualquer lugar, mas eu desejei enxergar o altar da igreja, que tantas vezes eu estive a entrar para com o Senhor morto estar. É, não foi assim no simples sopro que ele esteve de fato a me dar a tal crucificação, não. Ele me disse, não, olha, você vai viver conforme eu estou a lhe falar. Aceite, aceite cada coisa que vier lhe dar. Faça questão, faça questão de registrar. Aceite separar as flores do altar. Veja o que cada flor é capaz de realizar. Assim na cruz você vai estar e vai poder vivenciar as dores terríveis do lugar. Confesso que não foi uma coisa simples de realizar, mas no meio daquilo tudo, aquela coisa dolorosa de viver, conforme o Senhor morto estava a me conceder, vi um menino, e o menino tombar. Não estava programado, não fazia parte do lugar, mas o menino resolveu, de fato, me chamar. Estando eu em condições de peregrinar, disse para o menino: olha, não sei se é uma boa hora de você aqui estar, mas quando eu vi Maria
Maria chegar e me falar, estenda os braços. Deixa o menino te abraçar. A questão é que o menino parecia um frangalho. Um frangalho ali. Eu, eu tive que pegar o menino nos braços. E quando eu senti corpo tão frágil, eu logo disse: eu não vou poder mesmo, eu não vou, meu Deus, eu não vou poder de fato ocultar, eu não vou poder desconsiderar, eu não vou poder os olhos fechar, eu não vou poder os sentidos não usar. A família sagrada inteirinha resolveu se aproximar e me disse: haja conforme a consciência que você é capaz de usar. Danou-se. Não, eu tinha que falar. Danou-se, olha, danou-se, 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 danou-se. Senhor morto então esteve a me falar. Comece devagar. Aceite, aceite cada pedra que vierem lhe jogar. Mas não deixe uma única pedra nessa criança chegar. Eu tinha mesmo. Eu tinha mesmo que buscar algo maior para poder, com aquela criança, estar e ser capaz de nenhuma pedra naquela criança chegar. Desde então, eu comecei, sim, a imaginar em como seria difícil mesmo ali estar. Mas a criança parecia se multiplicar. De repente, duas crianças naquele lugar, em condições de vida bem peculiar. Parecia similar. Eu, olhando para cada coisa que ali estavam a me dar, resolvi a sabedoria de Deus buscar. E com o Senhor morto, eu fui me apresentar. Deus, olhando para mim com um olhar de quem está a buscar o ponto de equilíbrio para eu usar, apenas me disse: coloque cada criança no seu devido lugar e saiba apenas conjugar o verbo que certamente em cada uma delas você vai encontrar, basta você desejar. É, que tipo de verbo eu poderia encontrar em duas criancinhas que pareciam coisinhas no altar? Mas Deus me disse: siga, siga conforme a sabedoria que você um dia esteve a plantar. Se foi capaz de voltar, se foi capaz de ir na igreja entrar, se foi capaz de testemunhar aquilo que você sempre esteve a realizar, porque não é capaz de sustentar a vida que eu estou a lhe dar. Fiquei logo pensando que não seria fácil duas criancinhas você carregar, cada uma de cor em particular. É, mas a vida é aquela que você deseja conquistar. Resolvi então uma profecia lançar. Disse para mim mesma diante do altar: chuva, chuva,
caia devagar. E quando a tempestade chegar, serei capaz de voltar. Eu entrarei devagar, colocarei as duas crianças no altar. Além do mais, vou escutar qualquer ranger de dente, qualquer ranger de dente daquele lugar. E quando de lá eu me ausentar, eu vou saber costurar caminho de pedra para pedra eu não virá. Eu saberei caminhar respeitando cada pedra do lugar. Saberei eu em outro lugar entrar e vou saber costurar um outro caminho difícil de trilhar. Para espinho na vida de ninguém eu virá. E quando dali eu me ausentar, eu também saberei de fato encontrar o sangue que eu estive a derramar. Para cada palavra do Senhor morto eu honrar, e com a família eu vou saber estar, ainda que a família esteja em outro lugar, não aquela que aqui vai estar. E muito mais eu estive a falar. Naquele momento vi João chegar. Trazia de fato um rolo de papel. Logo me lembrei do momento em que o Evangelho nos diz que o homem de Nazaré estava na terra onde ele esteve, de fato, a morar, lendo a Escritura. João então me disse: seja você capaz de lá estar, sendo esse papiro que você mesmo acabou de ditar. Eu disse para João, santo, e o convite, quem é que vai mandar? Para eu ser papiro naquele lugar. João então me disse: a isso eu já não posso, de fato, não cabe a mim. O que eu posso lhe falar é para você aceitar. Se aqui o convite chegar, por que não ser papiro naquele lugar? Basta, basta de fato alguém desejar. Eu poderia de fato ver anjo, anjo e anjo, e anjo e anjo. Mas o Senhor morto me disse: não devemos, não devemos de fato nenhum anjo acordar. Porque se um anjo aqui acordar, você sabe que é muito difícil será. Vamos deixar a notícia do anjo chegar. Qualquer coisa você vai poder realizar. Menos, 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 menos. Fiquei pensando no menos. Eu poderia, naquele momento, pegar uma lista de coisas que eu jamais iria realizar. E uma delas seria me curvar. Sim, ao entendimento que os outros quisessem me dar para a minha vida, para a minha vida, eu deixar. O divino então me disse: amar o Senhor, seu Deus, acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, resume todas as coisas que você não vai poder realizar. Porque o Senhor, seu Deus, vai chegar antes mesmo de alguém lhe solicitar para coisa errada você aceitar. Eu me lembrei de Abraão.
na sua plenitude de cidadão. Disse para o Senhor morto: assim será. Antes mesmo de eu chegar, essa profecia eu vou lançar. Deus já está. Deus já está com tudo pronto para eu realizar. Serei uma boa leitora, uma boa trabalhadora. Eu serei. É. Me lembrei também da passagem do Evangelho em que se dizia: Eu sou, em primeiro lugar. Eu sou estava lá, o Senhor morto, a se manifestar, me dando a vida que ele esteve a conquistar. Num sopro que eu jamais poderia de fato imaginar que uma gotícula de sangue poderia um lindo rubi virar e uma peleja de vida eu passar. Eu poderia, eu poderia mesmo odiar, sim. Não era fácil aquele rubi carregar, não. Era uma peleja. Era uma peleja. Era uma peleja apanhar. Era uma peleja todos os dias, alguém chegar para o seu pescoço arrancar, querendo encontrar a gota de sangue que o homem de Nazaré resolveu depositar para eu, de alguma maneira, ter vida do lugar. Sabia ele que muito pior eu iria passar se aquela gota de sangue não estivesse lá. Motivo principal, absoluto, de eu em nenhum momento odiar. Nunca estive a odiar ninguém, nem aqui nem acolá. Mas sempre estive a repudiar toda a dor que estiveram a me dar por causa de uma gota de sangue que o homem resolveu me dar, dizendo sem isso, nada vai restar. Eles vão até lhe triturar, pode acreditar. Você tem coisas e mais coisas. Olha, você insiste em carregar um mundo que ninguém nunca esteve a acreditar, porque se tivessem acreditado, com certeza, iriam enxergar o antes de e o depois de daquele que você insiste o tempo todo em buscar para fazer parte do altar. Era o Elias. Era o Elias. Aquele que eu costumava chamar JBE. João nunca esteve a gostar. João sempre esteve, de fato, a me falar que ninguém jamais esteve, de fato, a colocar ele nessa condição de apelidar. Mas eu dizia para ele, não é um apelido, é uma forma de carinhosamente eu lhe chamar. Eu não posso, de fato, lhe enxergar sem buscar o Elias que o tempo todo chega em primeiro lugar. E ainda bem que o divino me pediu para com João estar a paz manifestando. Desde então, meu coração esteve de fato se assentando e com João eu sempre estive falando. Por isso, por isso, lá na casa de oração eu estive voltando. Sim. Compreendi que muitos eu estive expulsando, mas encontrei aqueles que lá permaneceram trabalhando.
O engraçado é que quando eu cheguei lá, de alguma maneira, o meu coração esteve a se assentar. Claro, claro, claro e claro que a dor estava em cada lugar. Claro que eu me esforcei muito para não chorar. Eu tinha mesmo que uma tarefa realizar. Claro que eu tive que perdoar. Sim, buscar a verdade, buscar a palavra da verdade e todo o itinerário ali. Mas compreendi que ninguém pode tirar de mim, ninguém, aquilo que eu vivi. E estando com cada um ali, compreendi que aquelas pessoas nunca, nunca e nunca foram ruins para mim. Não os demônios, não. Aqueles que eu nem preciso aqui falar. Esses, com toda certeza, eu quero distância, distância daquele lugar. Mas havia pessoas que insistiam em ali manifestar aquilo que estivera a conquistar. E pude enxergar alguém de cunho muito particular. E dei para ela a certeza de que ela poderia, ela poderia em mim confiar. Eu não iria me recusar a viver, a verdade naquele lugar. Ainda que fosse difícil aquilo tudo ali falar, eu iria de fato assim realizar, se a necessidade viesse a se abrir. Ela então veio me solicitar algo assim que aqui eu nem vou mesmo falar, devo explicar. Mas ela me disse, seja como for, eu sempre, eu sempre sou o amor que Deus compreendi a dor naquilo tudo que ela me solicitou. É verdade. Ela era esse amor mesmo. Ela era esse amor. Uma pessoa angelical, doce, bondosa, compassiva. Eu jamais, jamais, jamais causaria nenhum tipo de ferida a uma pessoa tão sofrida. Compreendi o que o divino esteve a me pedir. Alguém espera por ti. Ela esperava por mim. Ela não esteve a desistir. É engraçado isso. No modo de falar, é claro. Ela continuava ali. Confiou plenamente em mim. Ela me disse exatamente assim. Eu vi você sorrir.
Sabia que não iria desistir de ninguém aqui. É verdade. Ela deve ter me visto sorrindo. Sempre, sempre, sempre desejei algo de bom construir. Deve ser esse sorriso que ela fez para mim. Portanto, o que eu escrevi, o que eu distribuí, o que eu fiz naquele tempo tão difícil para mim, eu vou deixar aqui. Defini em 2 livros, conforme o Divino esteve a me pedir. E com as mensagens que eu enviei, e outro com as crônicas fazendo a leitura daquilo que consta nos livros, daquilo que eu falei. Um livro, o Divino colocou o nome de documentando e o outro certificado. Deu trabalho voltar, foi doloroso, mas tá. Porque não é só mensagem você pegar. Você precisa antes, com, com o mundo, daquilo tudo, estar. E encontrei aquela pessoa no mesmo lugar, a me esperar. Em respeito, em respeito a tudo aquilo que ela colocou no altar, que tudo isso eu vou derrubar. Eu sinto muito, mesmo. Mas o nome de quem lá está, eu vou, de fato, ocultar. Não vale a pena, não vale a pena falar. Mas foi conforme eu estive enviado. Apenas estive mesmo a colocar em parágrafos maiores, como sempre, sem nada mudar. Apenas ponto de segmento, tirar e colocar os parágrafos para a leitura facilitar de quem assim desejar. Mas, é como está. Algumas coisas que estiveram a mudar, porque quando tive a digitar, tinha acento aqui, um outro acento acolá, agora o próprio computador manda a gente corrigir as palavras, como hoje está. Então, foi o que eu estive a realizar, e apenas isso, e interesse da internet que não existe mais. Obrigada. E vou seguir desejando sempre sorrir. Aquela senhora me disse algo de bom. Sabia que você não ia desistir. Eu vi você sorrir. Eu gostei de ouvir. Então tem algo de bom. Bom dia, bom dia e bom dia sempre. É com certo. Ah, de alegria. Obrigada.